e hoje nós vamos falar sobre Grendene. Já vindo aqui para o fato relevante de Grendene sobre os dividendos, eles anunciaram aí de forma extraordinária, dividendos bem gordos. Às vezes, né, esse dividendo ele acaba chamando a atenção dos investidores e fazendo com que os investidores entrem na empresa somente por causa dessa distribuição, muitas vezes pensando que essa distribuição vai continuar. E a gente precisa entender que essa distribuição é uma distribuição extraordinária e que no curto e médio prazo ela não se manterá. Como a gente pode observar, o fato relevante divulgado aí pela Grendene, onde eles falam sobre a distribuição de dividendos e a reserva de incentivos fiscais. Dando continuidade, eles trouxeram aí sobre o fato relevante divulgado em 19 de dezembro de 2022, onde eles falam do trânsito em julgado do acordo favorável, né, que reconheceu o direito de não incluir valores correspondentes, né, a benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Ceará na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSL, e afastou as restrições impostas pela legislação federal. O que significa isso? Até então, a Grendene não poderia estar distribuindo os valores que ela conseguia, né, arrecadar ali através da isenção fiscal que ela tinha, né, dada ali pelo governo do estado, para poder operar lá, fazer a geração de empregos e fazer com que aquele local tivesse essa geração de emprego maior devido à instalação das fábricas naquela região. Com isso, eles tinham essa isenção fiscal, porém essa isenção fiscal ela não poderia entrar na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e nem na CSLL, certo? Assim como eles também tinham que usar esses valores de forma exclusiva para investimentos na empresa para continuar tendo essa geração de emprego e fomentando, né, a atuação dela naquela região. Porém, com essa decisão, abriu, né, a possibilidade deles utilizarem esses valores para outras situações. E foi exatamente o que eles fizeram. Com a não tributação de tais valores, a sua manutenção em conta da reserva de lucros somente poderia ser utilizada para absorção de prejuízos, ou seja, até então eles tinham que utilizar isso para absorção de prejuízo. Como a Grendene vem mantendo aí um histórico de lucros consistente ao longo do tempo, esse valor, né, acabou ficando cada vez maior. Então, o Conselho de Administração, tendo em vista, né, que as restrições foram afastadas, eles aprovaram, dentre outras matérias, na Assembleia Geral Ordinária, realizada referente ao exercício de 2022, a distribuição de dividendos, né, propostas nas denominações financeiras auditivas relativas ao exercício social de 2022. Parte das reservas dos incentivos fiscais do ICMS, né, que dá um valor líquido de R$ 1 bilhão, sendo que desses 1 bilhões 732 milhões é relativo ao período entre abril de 2016 até junho de 2021, 267 milhões é relativo ao período entre julho de 2021 até dezembro de 2022. Com isso, eles trouxeram uma nova política de dividendos para a companhia, né, que altera ali algumas coisas referente à política de dividendos anterior, aonde eles aprovaram, né, essa nova política de distribuição de dividendos com a possibilidade de distribuição, inclusive para efeito dos dividendos propostos, constante nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022. Conforme o fato relevante, divulgado lá em dezembro, os incentivos fiscais do ICMS, os quais não eram permitidos na política anterior da companhia, agora são permitidos. Então, eles estabelecem, né, que será distribuído obrigatoriamente 25% do lucro líquido do exercício social e eles poderão, né, ser pagos na forma de juros sobre capital próprio ou dividendos. Pagamento de dividendos adicionais, né, que seriam dividendos extraordinários, né, que eles vão utilizar aí os valores referentes aos incentivos fiscais. E, adicionalmente, eles manterão aí a política de distribuição trimestral dos dividendos, ou seja, eles querem manter uma distribuição trimestral, aonde eles vão utilizar aí de 25% do lucro líquido e também vão utilizar parte dos incentivos fiscais que eles obtêm para pagamento de dividendos extraordinários, ou seja, adicionais. E além das aprovações da nova política de dividendo da empresa, eles também aprovaram um novo programa aí de recompra de ações da companhia, aonde pode ser para permanência em tesouraria, posterior alienação ou cancelamento. O limite de aquisição é de até 5 milhões de ações que
equivale aí a 1,9% das ações da empresa que estão em circulação, ou seja, 1,9% do free float. Prazo máximo para aquisição é de 517 dias, né? Inicia dia 3 de março de 2023 e termina em 31 de julho de 2024, o período para eles realizarem aí essas aquisições. O total de ações ordinárias que compõem o capital social da empresa é de 902 milhões de ações, sendo que dessas, 267 milhões são ações em circulação, free float, 633 milhões são ações ordinárias de titularidade dos acionistas, controladores e administradores da companhia, e 467 mil ações, né, hoje estão na tesouraria. As aquisições serão realizadas a preço de mercado e exclusivamente no mercado de bolsa de valores, e tem a intermediação aí da corretora Ágora, né, que pertence aí ao Banco Bradesco. Então a gente vê aqui que a empresa, né, ela está gerando valor para o acionista tanto pela distribuição de dividendos, né, quanto aí também pela recompra de ações, sendo que aí, quanto menos ações a gente tiver no mercado, consequentemente maior será o valor recebido dos dividendos. Se a gente levar em consideração que a recompra começou no dia 3 de março, certo? Então, significa que na data ex-dividendos, né, que a gente vai ver agora sobre a distribuição, as datas relativas a quando fica ex, né, quando que as ações deixam de ter direito aos dividendos. Então, se até o dia 3 de março eles realizarem compra de novas ações e a quantidade de ações em tesouraria, que hoje é de 467 mil, se ela aumentar essa quantidade de ações, as ações que estão em tesouraria não têm direito a receber os dividendos. Então, com isso, esse dividendo pode aumentar um pouquinho aí. Quando a gente vem para o fato relevante que fala sobre a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos, né, que vai ter uma distribuição dessas duas formas, sendo que a de dividendos é a maior. Vamos aqui ao fato. Comunicamos aos acionistas que o Conselho de Administração aprovou a distribuição do saldo de dividendos do exercício social findo em 31/12/2022, com um montante bruto de 568 milhões de reais, sendo que 234 milhões para a constituição da reserva legal de incentivos fiscais, sendo que 16 milhões para a constituição da reserva legal, 79 milhões distribuídos como dividendo obrigatório e 237 milhões, né, referente ao saldo remanescente do resultado do exercício social de 2022 distribuído aos acionistas como dividendo, incluindo os juros sobre capital próprio. Adicionalmente, foi proposto, certo, a distribuição aos acionistas como dividendos adicionais o valor de 1 bilhão e 4 milhões de reais. Só que desse 1 bilhão e 4 milhões de reais, eles vão retirar aqui 4 milhões e 500 mil reais, né, que será revertido como reserva legal, resultando o valor líquido de distribuição de 1 bilhão, que são provenientes lá dos benefícios fiscais, sendo, né, apresentado 732 milhões relativo ao período entre 2016, né, até junho de 2021 e 267 milhões referente, né, ao período aí de julho de 2021 a dezembro de 2022. O valor total proposto para a distribuição é de 1 bilhão 316 milhões de reais, menos, né, os valores aqui de 83 milhões que já foram pagos aos acionistas em 25 de maio e mais 25 milhões que já foram pagos em 31 de agosto e mais 93 milhões já pagos em 23/11, resultando assim um valor bruto de 1,1 bilhões de reais a serem distribuídos, cabendo aos acionistas titulares o valor bruto de R$ 1,23 por ação, como eu disse aqui, excluídas as ações de tesouraria, que serão pagos a partir de 17/5. Então, a partir do dia 17/5, eles estarão pagando os dividendos e eles serão distribuídos da seguinte forma. Em forma de juros sobre capital próprio, será distribuído um valor de 110 milhões de reais, correspondendo a um valor bruto de 12 centavos por ação. Descontando aqui no imposto de renda, vai dar mais ou menos ali uns 10 centavos. E também, né, nós temos aí um montante de 1 bilhão de reais, que será em forma de dividendo complementar, como saldo de dividendo do exercício 2022, correspondendo ao valor de 1,11 centavos por ação em dividendos. Então vai ser 1,11 em dividendos, né,
e 12 centavos brutos aqui em juros sobre capital próprio. A data de corte vai ser aqui dia 2 de maio. Então, a partir do dia 3 de maio, a empresa vai estar ex-dividendo. E é muito importante a gente se atentar nessa questão da data ex. Vamos lá. Quando a gente vem aqui para o site de análise de ações, a gente pode observar que a cotação da empresa, né, ela vem subindo no longo prazo, só que nos últimos 12 meses ela vem aqui acumulando uma queda de 23%. Ela teve uma desvalorização nos últimos 7 dias e vem tendo uma valorização de quase 10% aí no último mês. Mas a gente pode observar também que a empresa ela acabou subindo aqui depois da divulgação da distribuição dos dividendos. Ela estava sendo negociada ali perto ali dos R$ 6 e agora ela está negociando aí por volta dos R$ 7. E por que isso acontece? Acontece porque a empresa ela vai pagar um grande dividendo. Se a gente olhar aqui, né, R$ 1,14 mais R$ 1,12. Se a gente considerar que tem um desconto de imposto de renda aqui no juros sobre capital próprio, a gente está falando de uma distribuição de 10 centavos mais 1,11, que vai dar R$ 1,21 por ação. Com isso, né, com R$ 1,21 por ação, a gente está praticamente dizendo que a empresa vai sair desse dividend yield aqui, né, de 4,32%, 4,42%, para um yield próximo de 17%. É possível que a gente possa ver aí as ações da Grendene chegando aí na casa de R$ 8 nos próximos dias ou nas próximas semanas, devido ao movimento de muita gente que vai estar entrando para pegar esse dividendo aqui. Mas a gente precisa lembrar, né, que os dividendos eles são descontados do valor da ação. Então, na data X, né, como a gente olhou lá no dia, a gente voltar aqui no documento, a gente olhar a data a partir do dia 3/5, esse R$ 1,21 ele vai ser descontado da ação. Então, se a gente falar que a ação pode estar negociando, vamos supor lá, R$ 8, então ela vai abrir no outro dia, porque ela fica ex-dividendo, na casa ali de R$ 6,80, R$ 6,90, que seria o preço de hoje. Então a gente está falando de uma queda de mais de 20% na cotação da empresa naquele momento, porque ficou ex-dividendo. Se você comprar a ação pensando, né, em receber o dividendo e depois vender, você sai no 0 a 0. Então o investidor ele tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Comprar só pensando no dividendo. Estuda a empresa, vê no longo prazo, até porque eu não vejo com bons olhos, né, a forma como está sendo levada essa distribuição elevada da Grendene. Essa distribuição desses incentivos fiscais, né, ela pode vir a ter aí alguma consequência depois. A empresa na videoconferência falou até inclusive numa mudança na sua carteira de investimento, porque a gente sabe que eles têm a parte de investimento com ações, renda fixa, que traz um bom resultado financeiro, isso vai mudar um pouco. Esse caixa também, que era boa parte da renda fixa que a empresa investia ali em títulos públicos, trazia um bom resultado financeiro, que muitas vezes esse resultado financeiro impedia que a empresa tivesse algum tipo de prejuízo. Então, como que a empresa vai lidar com isso daqui para frente? A gente tem que acompanhar, ficar de olho, né? Se quem já estava dentro vai ser bem remunerado, vai ser bem recompensado. Quem está pensando em entrar só para receber esses valores em dividendos que vão ser distribuídos aí nos próximos meses da Grendene, fique atento, estude a empresa, entenda o negócio, entenda o que está acontecendo, né? Porque a média de dividendos, se a gente olhar aqui da empresa, né, ela tem uma média de distribuição de 5% ao ano. E a gente está falando aqui de uma distribuição, uma porrada de 17% no preço da cotação hoje da empresa, né? Então a gente vê que é uma distribuição extraordinária e que isso não vai se manter no médio prazo, certo? Então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje aí sobre os dividendos da Grendene. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário. Fala o que você pensa sobre esse movimento aí da gestão, né, dos gestores da Grendene, e vamos aí ver a opinião de cada um. Valeu, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.